Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de drama e ficção científica chamado A Gripe. Alerta de spoilers a seguir. O filme é ambientado em 2034, um futuro distópico, onde a Coreia do Sul foi assolada por uma gripe mortal. Dizem que este vírus é 10 vezes mais mortal que a Covid-19, resultando em centenas de milhares de mortes. A condição é tão grave que até mesmo as aves são abatidas pelos militares, para que não transmitam a doença para outros países. Como resultado desta gripe, as pessoas morrem nas ruas, os carros batem uns contra os outros e, em resumo, a cidade entra num caos. Quando não há mais lugar para enterrar os cadáveres, o governo os amontoa como lixo em um grande estádio e os queima imediatamente. Este é o auge da gripe, mas para saber como ela começou, voltamos a algumas semanas atrás. Tudo começou em Hong Kong, onde um container marítimo cheio de imigrantes ilegais está sendo preparado para o transporte para Bundang, na Coreia do Sul. Como o encarregado inspeciona as pessoas lá dentro, alguém de repente começa a tossir vigorosamente, mas apesar disso, o container é despachado em sua viagem. Em outro lugar, em Bundang, uma mulher chamada Kim In-hai está envolvida em um acidente e agora o seu carro caiu em um buraco de construção. Um cara chamado Kang Ji-ko toma a iniciativa e lentamente desce até Kim. A situação é tão precária que se eles fizerem muitos movimentos, o carro mergulhará ainda mais fundo. Apesar disso, Ji-ko usa sua experiência e eventualmente resgata Kim. Após a bem-sucedida operação de resgate, Ji-ko se aproxima de Kim e tenta iniciar uma conversa, mas ela simplesmente o ignora e sai na ambulância. Nesta noite, Kim liga para Ji-ko e pede para se encontrar no mesmo local onde ocorreu o acidente. Ji-ko fica animada, acreditando que Kim a chamou para apreciar os seus esforços. No entanto, ao chegar, ele fica desanimado ao descobrir que ela simplesmente o chamou para recuperar a sua bolsa do buraco. Inicialmente, ele se recusa, alegando que é contra os seus protocolos, mas depois que Kim sai, ele entra no buraco e recupera a mala com a ajuda de um de seus colegas. Depois disso, ele procura a bolsa e encontra uma carteira de identidade, que mostra que Kim é médica. Nesse momento, o telefone que está lá dentro começa a tocar e Ji-ko atende hesitantemente. A filha de Kim, Mireo, está do outro lado e depois de uma pequena conversa, Ji-ko concorda em encontrá-la depois das aulas. Enquanto isso, dois irmãos, Bong-ki e Byung-woo, se aproximam do container com os imigrantes ilegais. Quando eles abrem, são levados de surpresa para encontrar todos mortos, exceto um. Há também um cheiro muito forte dentro do container. Confusos sobre o que fazer, os irmãos pegam vídeos da cena e colocam o sobrevivente solitário dentro do seu caminhão. Depois de um tempo, eles param em uma mercearia e Byung-ki vai para dentro para pegar alguns suprimentos. Sentindo a oportunidade, o sobrevivente corre e quando Bong-ki volta da loja, ele percebe que o homem escapou e que o seu irmão está tossindo profusamente. Ele tenta perseguir o sobrevivente, mas acaba desistindo e, em vez disso, leva o seu irmão a uma clínica. Lá, o médico dá a Byung-woo algumas prescrições normais e pede que ele descanse, mas Byung-woo não consegue parar de tossir. Ele espalha suas gotículas para todas as pessoas da vizinhança. Em outro lugar, Ji-ko visita Mireo fora da escola e tenta iniciar uma conversa, mas assim como a sua mãe, Mireo se recusa a interagir com ele. Ela simplesmente leva a bolsa da sua mãe e o cartão de visita de Ji-ko antes de sair. Quando Ji-ko está indo para casa, ele nota algumas pessoas tossindo vigorosamente no ônibus. Em seguida, é mostrada uma montagem de como o vírus está lentamente tomando conta da cidade de Bundang. Mais tarde, quando Kim chega em casa, ela fica extasiada ao descobrir que a sua mala foi devolvida. Ela abraça sua filha com alegria e também agradece a Ji-ko por sua ajuda. Quando a dupla mãe e filha se juntam, Kim recebe uma ligação do hospital informando-a que houve uma emergência repentina. Deixada sem opções, ela deixa Mireo aos cuidados da sua avó. Quando Kim chega ao hospital, ela percebe que todos estão muito assustados. Ela entra imediatamente no pronto-socorro, onde Byung-woo está em estado crítico. Ele tossiu muito sangue e tem erupções vermelhas em seu corpo. Kim deduz que é a gripe aviária e conta aos outros sobre isso, mas eles não estão convencidos. Logo depois, os médicos pegam o telefone de Byung-woo e encontram a filmagem do recipiente cheio de cadáveres. Eles estão certos de que o vírus teve origem ali e se aproximam do irmão do paciente, Byung-ki, para perguntar sobre isso, mas ele permanece em silêncio.
De repente, um alarme de emergência começa a disparar, o que deixa Byung-ki ansioso. Apesar do aviso do médico, ele luta contra todos e corre para o pronto-socorro, apenas para descobrir que o seu irmão faleceu. Devastado, ele se quebra e abraça o seu irmão, fazendo com que as suas mãos fiquem manchadas de sangue. Byung-ki, então, toca vários dos médicos com suas mãos e após alguma luta ele é finalmente tirado dali. Na cena seguinte, Mireu se aborrece e se aventura sozinha fora de casa. Ela é quase atropelada por um veículo, mas Monsai, a sobrevivente do container, a salva. Mireu percebe que ele está com fome e lhe fornece alguma comida. Enquanto conversam, Monsai avisa a menina para ficar longe dele, já que ele está doente, mas Mireu continua conversando com ele. Um pouco mais tarde, Monsai começa a tossir, levando Mireu a conseguir alguma ajuda. Ela chama Jiko para pedir ajuda, mas quando ele chega, Monsai já se foi. Nesta época, milhares de pessoas na cidade já foram infectadas pelo vírus, resultando em hospitais superlotados. Por outro lado, juntamente com a sua equipe, localizam o container e incineram todos os cadáveres dentro dele. No entanto, um grande enxame de ratos que se alimentavam dos cadáveres consegue escapar para a cidade. Enquanto isso, uma equipe médica composta pelos melhores médicos de todo o país realiza uma reunião de emergência. Após uma conversa acalorada, a equipe conclui que o vírus mortal é uma versão modificada da cepa H5N1, que pode matar as suas vítimas em 36 horas. Eles também instruem os oficiais superiores a colocarem a cidade em quarentena. Caso contrário, ela pode se espalhar para todo o país e até mesmo para todo o mundo. Em outro lugar, Jiko leva Mireu a um supermercado. Lá eles almoçam e começam a criar laços, enquanto compartilham alguns de seus segredos um com o outro. Depois de um tempo, enquanto se preparam para partir, o caos começa a se desdobrar, as pessoas começam a tossir sangue e ficar inconscientes. Algumas delas até morrem no local. Jiko nota uma mulher prestes a cair da escada rolante e a salva, mas no processo ele perde Mireu de vista. De volta à reunião de emergência, os médicos e políticos entram em uma discussão, pois alguns deles consideram a quarentena desnecessária. Durante este tempo, uma série de acidentes ocorre no exterior, resultando em mortes em massa. Agora, o vírus está se espalhando a um ritmo tão rápido que os hospitais e sistemas de comunicação se tornaram sobrecarregados e a quarentena é forçosamente iniciada. Temendo por suas vidas, os políticos e médicos decidem voar para Seul e continuar as suas pesquisas ali. Como os pesquisadores planejam evacuar a cidade, a doutora Kim informa seus colegas que ela se juntará a eles mais tarde, depois de encontrar a sua filha. Ela liga para Mireu, mas Jiko atende e a informa sobre a situação no supermercado. Sem perder tempo, ela chega ao local, mas fica arrasada ao descobrir que a sua filha está desaparecida. Logo, a situação fica fora de controle quando as pessoas começam a saquear as lojas e lutar umas contra as outras. Como resultado, o exército é desdobrado e uma enorme briga se segue. Kim e Jiko procuram a menina no meio do caos e depois de um tempo finalmente a encontram. Os três saem então do supermercado pouco antes do fechamento da persiana. Uma vez fora de perigo, Kim pede a Jiko que deixe a cidade junto com elas, mas ele se recusa, alegando que é o seu dever ajudar o povo. Ele então entrega a Kim as chaves do seu carro e as manda embora. Depois de um tempo, ele se une a um de seus colegas e libera as pessoas presas dentro do supermercado. Enquanto isso, Kim e sua filha chegam ao aeroporto e passam os cheques de segurança. Mas quando estão prestes a ir em direção ao último helicóptero para Seul, Mireu começa a tossir e, como resultado, elas não conseguem embarcar. Naquela noite, o exército coreano, juntamente com as forças dos Estados Unidos, reforçam um rigoroso confinamento em toda a cidade. Todos os residentes são transferidos para um campo de quarentena. Em uma reunião de emergência em Seul, os políticos se unem aos médicos nacionais e internacionais e chegam à conclusão de que os cidadãos serão testados e depois segregados como infectados ou não infectados. Um dos médicos afirma que misturar os dois conjuntos de pessoas resultará em uma propagação ainda maior do vírus, mas os outros lhe dizem para permanecer em silêncio. O plano deles é liberar aqueles que não apresentarem sintomas, enquanto os infectados serão tratados em uma ala separada. Enquanto isso, no acampamento, Kim chega com a sua filha e percebe o estado dilapidado do lugar. As pessoas mal têm espaço para se mover, muito menos para viver. Algumas delas já estão tossindo sangue, enquanto outras vivem com medo constante de serem infectadas em breve. Apesar disso, ela leva Mireu para a sala de exames e para o campo de quarentena.
Na manhã seguinte, por ordem do governo, alguns soldados se reúnem nos telhados e atiram nos pássaros, temendo que eles transmitam o vírus para outros lugares. No acampamento, Monsai é finalmente descoberta pelas autoridades. Após examiná-lo, os médicos são tomados de surpresa para descobrir que de alguma forma ele superou o vírus e desenvolveu imunidade. Então eles chamam Kim para começar a trabalhar em um anticorpo, pois ela é a única médica do acampamento que conhece o vírus. Poucas horas depois, Kim consegue extrair o anticorpo. Entretanto, quando ela apresenta a ideia de injetar os anticorpos diretamente em um paciente, as outras pessoas rejeitam essa ideia. Mais tarde naquele dia, enquanto Kim tenta contrabandear a sua filha doente para fora do local, um casal de funcionários de quarentena chega lá, tentando localizar Mireu usando a sua etiqueta número 2066. Eles mencionam que os resultados dela foram positivos, então eles estão lá para levá-la. Kim está devastada com a separação da sua filha, mas logo depois, Jiko dá um passo à frente e se apresenta como o número 2066. Com isto, os guardas o levam para a zona infectada. Mais tarde, um dos seus amigos o avista e habilmente usa seu próprio cartão para levar Jiko para fora. Em outro lugar, Kim entra na tenda especial onde Monsai está sendo mantido. Mesmo que as autoridades superiores a instruíram contra a injeção direta dos anticorpos, ela continua a usá-lo em Mireu, que agora está extremamente doente. Kim inicia uma transfusão entre sua filha e Monsai, mas alguns momentos depois, as tropas notam e começam a tentar impedi-la. Eles então a colocam para dormir e levam a infectada Mireu embora. Na cena seguinte, Jiko testemunha guardas transportando o corpo de uma criança para a zona contaminada e assume que é Mireu. Ele persegue os homens e descobre a faixa na cabeça de Mireu ao longo do caminho. Logo depois, ele chega a um lugar onde milhares de cadáveres infectados estão sendo embrulhados em plástico. Alguns deles ainda não estão sequer mortos, e enquanto Jiko continua procurando por Mireu, ele se depara com uma visão terrível. Um grande guindaste está pegando uma pilha de cadáveres e os jogando em um estádio, que agora se tornou um poço de incineração. Temendo o pior, ele desce imediatamente para o fosso e começa a procurar a garota. Quando uma grande chama queima os corpos, Jiko de repente ouve um toque e percebe que ela pertence a Mireu. Ele corre para o local e finalmente descobre a garotinha envolta no plástico ainda viva. Enquanto isso, a tensão dentro do campo de quarentena atingiu um ponto de ebulição. Quando um policial atira fatalmente num soldado infectado, a multidão enlouquece e sai do acampamento. Ao sair, eles notam Jiko salvando Mireu da pilha ardente de cadáveres e deduzem que os infectados estão sendo incinerados vivos. Por causa da explosão pública, os médicos decidem deixar o local e continuar as suas pesquisas em Monsai em outro lugar. Eles pedem a Kim para acompanhá-los, mas ela se recusa, alegando que tem que encontrar a sua filha. Ao sair, Byung-ki nota Monsai e fatalmente o apunhala como vingança pela perda do seu irmão. Ao mesmo tempo, Kim procura desesperadamente a sua filha ao redor do acampamento, mas não a encontra. Como resultado, ela relutantemente sai com a equipe médica. De volta a Seul, o presidente testemunha a cidade de Bundang em um estado de pandemônio total. Ele está sob constante pressão de um membro da ONU, Schneider, para eliminar os infectados para que eles não cruzem a fronteira. Apesar disso, ele ordena ao exército que se retire até que seja feito um anticorpo. Schneider e o vice-presidente não estão satisfeitos com a decisão, mas decidem esperar pelo anticorpo. Infelizmente, as coisas pioram quando Monsai morre na ambulância, e com isso, suas esperanças de desenvolvimento de um anticorpo também morrem. Quando o vice-presidente toma conhecimento disso, ele instrui secretamente o exército para impedir que os civis indignados entrem na fronteira de Seul. Enquanto vários civis são mortos no tiroteio, Jiko de alguma forma escapa do local com Mireu, que a esta altura já começou a se sentir melhor. Ela é até capaz de falar, implicando que o anticorpo funcionou. Em outro lugar, Kim corre ao encontro da sua filha, mas ela é parada pelos soldados armados. Ela menciona repetidamente que a sua filha tem a cura, então um dos soldados a leva para sua base para se comunicar com o presidente. De volta às ruas, um homem ensaiou Jiko, dizendo que Mireu tem um anticorpo, então ele vai atrás deles. Quando a garota está sozinha, ele a leva para uma sala isolada e tenta extrair o seu sangue. Felizmente, Jiko chega com o seu amigo e os três se envolvem em uma briga brutal. Finalmente, Jiko consegue matar o homem,
mas o seu melhor amigo é gravemente ferido na briga. Enquanto isso, Kim conversa com o presidente e o informa que a sua filha foi totalmente curada do vírus e pode ter o anticorpo para ele. Ouvindo isto, o presidente ordena a seus soldados que não disparem, mas Schneider não está convencido e diz a eles para continuarem disparando. Depois de um tempo, Kim chega à fronteira e quando vê Mireu entre os infectados, ela corre em sua direção. Infelizmente, ao tentar levar a sua filha para além da linha de contenção, ela é baleada, conforme as ordens de Schneider. Mas antes que os soldados possam fazer mais estragos, Mireu protege a sua mãe e repetidamente diz aos homens para não atirarem. Isto aquece o coração de todos, inclusive dos soldados, e eles se afastam. Até mesmo as pessoas infectadas recebem motivação renovada e começam a correr em direção à fronteira. Por outro lado, quando Schneider vê os soldados que se absteram de atirar, ele chama um ataque aéreo. Isto enfurece o presidente e ele ordena que os seus homens atirem nos aviões de combate se eles entrarem em Bundang. Como resultado, os dois entram em um confronto acalorado, mas finalmente Schneider recua. Depois que o perigo é evitado, o presidente entra em ação e anuncia a todos que encontrará uma cura e faz o que for preciso para salvar o seu povo. Na última cena, Mireu é enviada a Seul para criar uma vacina, enquanto Kim e Jiko ficam para trás. O filme termina com um repórter anunciando que a vacina se tornou um sucesso e o povo de Bundang será o primeiro a recebê-la. Obrigada por assistir, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.